Eu sou Jovina Caigangue, sou escritora, também sou massagista, também artesã com muito orgulho. Eu moro no estado do Paraná, numa aldeia chamada Cacanemporã. Eu sou uma das fundadoras dessa aldeia, que fica na capital, Curitiba. E hoje eu estou aqui para falar um pouco do povo Xetá. Há muitos anos atrás, o povo Xetá chegou na aldeia chamada Terra Indígena Marrecas, da onde eu nasci. Na época, meu pai era cacique, ele acolheu esse povo que foi expulso de suas próprias terras. Foram mortos vários povos naquela época e foi muito forte na época. E eles foram expulsos da Serra dos Dourados, que fica em Umuarama, noroeste do Paraná. E a chegada desse povo Xetá fez que mudasse um pouco. A gente só tinha o costume caigangue e a gente aprendeu também o costume do povo Xetá. Naquela época, eu tinha 3 anos na época. E minha mãe sempre acolheu, né, esse povo, o Kaiowá, o Tucanambá, também o Quen, né? O Quen está com acho que 90 e poucos anos. Mora ainda nessa aldeia onde eu nasci, essa aldeia chamada Marrecas. E onde meu pai cuidou deles e passando o tempo, cada um foi para um lado. Na época era o chefe de posto, né, que cuidava deles. Na época a gente era chefiado por não indígena naquela época. Então foi um outro momento de tristeza também para eles quando chegaram numa comunidade indígena, falando outras línguas, né? E eles tinham a sua própria língua. E a minha mãe ficou feliz de ter recebido eles. Eles iam caçar e levava caça lá em casa, e minha mãe sempre deu apoio, né, para eles. E tinha também uma mulher chamada An, que era do povo Xetá, era irmã de um deles também, era uma família. E passado um tempo, cada um foi para um lado, um para São Paulo, um para Curitiba, cada um foi para um lugar. Passando anos, eu já estava com 5 anos, a gente foi morar na terra indígena chamada Mangueirinha, fica no sul do Paraná, onde eu encontrei, né, com as meninas Xetá, Indioara e Indiamara, né, que são filhos do Canambá José Paraná e de Belarmina Luiz Paraná, que é uma indígena caigangue. Então, de lá a gente cresceu junto e de repente também eu voltei para minha aldeia de origem. Eu já estava com 12 anos. Passado 20 e poucos anos por aí, a gente se reencontramos novamente em Curitiba e nós resolvemos também fundar uma aldeia urbana na capital de Curitiba, essa aldeia Cacanemporã, que são 3 etnias, Caigangue, Guarani e Xetá. E hoje essas meninas Xetá, que são mulheres, que são avó, que são guerreiras, que sempre estão lutando pelas suas terras, né? E elas são bem fortes nessa luta também, que é uma luta de resistência, né? Uma luta assim triste, uma luta que, né, eu acredito sim que elas pensam, né, no que já aconteceu no passado. Eu também penso sim, porque eu fui conhecer a Serra dos Dourados, onde que foi matado esse povo Xetá, né? E só tem soja, não tem mais nem árvore lá nesse lugar. Esse é um pouco da história do povo Xetá que eu estou falando, que é uma realidade, o que aconteceu, né, o extermínio do povo Xetá. Na verdade, era o povo Xetá que era para estar falando, mas hoje eu sinto de falar isso, né,
como amiga delas, né? Do fundo do coração, que a gente se criou junto. E hoje, né, elas têm netos, né? E eu também já tenho neto, então eles estão crescendo junto na mesma aldeia onde nós fundamos Cacanem-Porã, Curitiba, Paraná. E é um pouco dessa história que eu estou falando do povo Chetá. Muito obrigada.